Pri, enquanto isso, vai Ah, falando um pouquinho de você, do seu trabalho, enquanto eu luto aqui com o Instagram. tá. Então, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Priscila, eu sou de Belo Horizonte, eu sou psicóloga clínica aqui e eu tenho as redes sociais aqui. É um prazer estar aqui com vocês. E eu e a Pri, nós nos conhecemos online, né, Pri? E aí a gente resolveu, a gente viu que tem muita similaridade no que a gente conversa, no que a gente fala nas redes sociais. Então a gente resolveu fazer essa live junto, porque tem tudo a ver, né? Eu sou psicóloga, né? A Pri também trabalha com famílias, né, Pri? Isso mesmo. Meu foco, ele é como educadora parental, então não é fazer terapia, né? Eu sempre brinco com o pessoal que um trabalho em conjunto com um psicólogo, o Sim, ganho é muito maior, porque a com gente vai estar certeza. trabalhando a questão do momento, com ferramentas para aquele momento, da relação familiar, porque o foco do trabalho do educador parental acaba sendo mais focado na criança, né? E aí a Sim, pessoa consegue trabalhar todas as questões dela para poder fortalecer, poder ampliar esse trabalho. Então, assim, tudo que a gente consegue fazer em conjunto é com certeza muito melhor, né? com certeza. E quem não sabe ainda sobre CNV, né? Eu sei que a comunicação não violenta, apesar de já estar aí sendo bastante falado, ainda tem muita gente que tem dúvida. Eu fiz uma colinha, então, ó, gente, tirem um print aqui. Cadê? Olha lá. Ó, Os que quatro legal. passos da CNV, que é observar, reconhecer os nossos sentimentos, reconhecer as nossas necessidades e fazer um pedido, né? Então, assim, esses são os quatro passos básicos. Claro que nem sempre a gente vai conseguir, num momento de caos, fazer os quatro passos, e É, tá tudo bem. E é, CNV não quer dizer que a gente vai ter em todas as nossas discussões, em todas as nossas conversas, em todas as nossas relações, um diálogo que vai ser positivo, né? Que é, tanto a gente quanto a outra pessoa vai sair feliz dessa conversa. Tem questões que às vezes elas são difíceis mesmo, elas são pesadas mesmo, né, Pri? Não tem muito o que é, fazer. O que a é, gente faz é se comunicar da melhor forma possível para machucar o mínimo possível, tanto a gente quanto o outro, né? Então, a ideia da comunicação não violenta é essa, tá, gente? Tem muita gente que me pergunta assim: ai, Pri, mas eu nunca mais vou gritar na vida. Ai, Pri, mas eu não consigo fazer isso, porque a minha cara transfigura. Então, assim, CNV não é zen budismo, né? A gente ainda não chegou nesse nível e tá tudo bem. O é. Nirvana ainda tá um pouco longe da gente. E outra coisa que sempre me perguntam, ai, Pri, você não grita por fazer CNV? Perguntem pro Jonas. Eu juro que eu vou fazer uma live ainda com o Jonas. Só pra ele, pra Ai, ele ai. responder isso. Porque não é, né, a gente entrar realmente nesse o tal do good vibes, né? É, Então, acolham que vocês têm emoções, que tá tudo bem, a gente sentir raiva, tá tudo bem, a gente ficar bravo, tá tudo bem, faz parte das relações, tá tudo bem. somos humanos, né, Pri? Somos humanos. Pelo amor de Deus. Gente, Pode falar. aproveitar e pedir pro pessoal chamar, como a gente tá começando, né? Chamar os É, amigos, mandem coraçõezinhos pra gente poder passar isso. esse assunto pro máximo de pessoas possíveis. Porque É, esse período tá bem pesado, né? A gente tá precisando de suporte e a nossa ideia é realmente hoje trazer esse conteúdo para ajudar vocês, tá? é verdade. Até acabei de mandar aqui, assim, aqui, gente. É só colocar esse aviãozinho. Você coloca o aviãozinho e aí aparece as pessoas e você vai marcando, vai convidando, elas recebem um convite, tá? É engraçado, né, Pri? Você tá falando dessa questão, né, que tá tão difícil, né? Ainda mais nessa quarentena que a gente está passando. E eu fiquei pensando, né, por que que às vezes é tão difícil, né, a gente conviver, se entender, né? E assim, eu acredito que um dos principais problemas são as expectativas, né, que a gente cria, e que nem sempre a gente consegue verbalizar da forma correta, né? Então, assim, para você ter relacionamentos mais saudáveis, né, mais saudáveis, para vocês terem isso, gente, a primeira coisa que você precisa fazer é diminuir um pouco as suas expectativas, porque no mundo real
né? Ninguém é tão perfeito como nas nossas fantasias. Ninguém é, né? E é engraçado que mesmo depois de anos juntos, né? Nós ainda ficamos criando essas expectativas em relação aos outros, né? Então, eu acredito que a Uhum. grande questão, Pri, é que as pessoas geralmente têm dificuldade de identificar, nomear as emoções, os sentimentos, e aí terceiriza essa responsabilidade para os outros, né? Então, Eu assim, acho. o processo de violência nas comunicações, né, vem muito desse movimento que a gente faz de querer que alguém responda pela forma pela qual a gente está sentindo. Eu acho muito legal você falar isso, porque isso, assim, até na relação com os nossos filhos, né? O quanto isso fala de mim, né? O quanto eu tô projetando no outro, né? Enquanto eu tô colocando ali coisas que são minhas no outro. E eu conto Sim. muitas histórias quando eu faço workshops de CNV. Que teve quando eu comecei a exercitar, né, a CNV, teve uma vez que eu dei um piti com meu marido e foi muito engraçado. E Hum. foi assim, a gente acordou e eu fui abrir a janela e ele pegou e fez um comentário assim: Ah, mas o John ainda tá meio sonolento. Encosta a janela enquanto a gente faz o café. Hum. Cara, ele só falou isso. E eu já comecei. É tudo eu nessa casa. O que que custa você levantar e fechar a janela, então, já que você quer o quarto escuro e não sei o que, não sei o que lá. E eu soltei tudo aquilo que tava ali, né? Aqueles gatos, lagartos. Aí tá, passou, né? E aí ele pegou e olhou pra mim e falou assim, umas 2 horas depois, ele me deu um abraço, aí ele pegou e falou assim, eu sei que você tá sentindo falta de terapia, né? Tá meio difícil essa semana. Eu também tô cheio de coisa pra conversar com você, só que tá pesado e eu tô vendo que você tá cheio de coisas também. E eu não queria te Ah, sobrecarregar mais ainda, mas eu tô te vendo, tá? Eu tô vendo que você ah, não tá bem. Falei, putz, aí eu oh. comecei a chorar, aí aquela coisa toda, né? Então, assim, como a gente se descontrola? Aí depois eu parei, eu olhei e falei assim, nossa, faz todo sentido. Ele me viu muito mais do que eu tava me vendo, né? Porque eu não explodi porque ele pediu pra eu fechar a janela. Aquele, Aham. ai, ninguém me olha nessa cara, ninguém É, sabe, tipo, na verdade, isso foi só o gatilho, né? Porque, igual, por exemplo, você chega às vezes também na cozinha e vê que o marido não lavou as vasilhas conforme tinha combinado, né, Pri? E aí você às vezes já passou o dia trabalhando, cuidando da casa, das crianças, e quando você vê, você explode. Explodiu, né? Deu um piti. Só que a questão, na verdade, não é o seu marido que não lavou as vasilhas, né? Isso está no superficial, na verdade. Ele foi só o gatilho do estresse que já estava presente. já tava presente, né? E Já foi, achei estava muito legal presente. isso da gente exercitar e ele perceber naquela frase do tipo, ai, é tudo eu nessa casa. Então, tipo, Aham. ninguém tá me vendo nessa casa, né? Ele Exato. conseguiu ver essa fala que tava escondida ali naquela frase, né? Então, assim, É, acho que a comunicação não violenta ela vem para trazer essa ferramenta pra gente, né? O que que é o sim. outro tá querendo me dizer? Qual é a necessidade que o outro tá tentando me mostrar, É, né? igual, por exemplo, essa questão que eu falei agora, né, das vasilhas e tal, né? E o marido, né, aí vai dar o piti. Na verdade, o que está por trás disso, por exemplo, é a necessidade não atendida, por exemplo, de descanso, que você não conseguiu verbalizar da forma correta. Então, faltou aí o autoconhecimento, né? Faltou inteligência emocional. Autoconhecimento para quê? Para saber lidar, nomear as emoções, né? Para você ver que o sentimento que surgiu ali naquela hora. E inteligência emocional no sentido assim para você verbalizar isso também. Amor, o combinado não é lavar as vasilhas, né? Tipo, quando você não lava, sabe o que que acontece? Eu não me sinto considerada, eu não me sinto ouvida. Eu tô me sentindo tão cansada, né? Você me ajuda? Gostaria muito que você cumprisse o combinado, é importante para mim. Viu como é que é diferente do que E, explodir? é- Tá vendo? e aqui a gente tá falando da gente, né? Então, assim, em nenhum momento há um julgamento ali, né? Então, assim, eu É, me sinto assim, isso fala sobre sim, mim, eu preciso disso. isso. Abre a porta para a pessoa poder falar, olha, vou dar um exemplo.
poxa vida, desculpa, eu não fiz, Sim. porque eu tava com uma dor de barriga fodida agora de manhã e não deu tempo. E Aham, acontece, né? Porque às vezes a gente tá ali acontece. naquele caos, principalmente, oi, amiga, bem-vinda, cheguei, olha lá, coisa mais linda, né? Esse povo que chega chegando, assim. É, eu tô vendo aqui Oh, a galera chegando, a já até Débora, a Pamela Docida que me pergunta. segue também, também. Deixa eu ver o que a Débora Ai, aqui sejam falou, muito ó. bem-vindos. Eu já mando para PQP, fala aqui, pelo amor de Deus, PQP, assim que não, como é que é? Acho que não vai conseguir, não sei conversar também não, olha só, gente. Ai, ai, gente, mas isso tudo é um treino, né? São coisas que a gente vai aprendendo, né, Pri? Então, assim, é claro, né? A gente não precisa pensar, não, Pri, mas isso é utopia, eu não consigo fazer isso. Não é isso. Mas você não consegue fazer isso, provavelmente porque você está no piloto automático. E aí você não se conhece, não está trabalhando as suas emoções, então os comportamentos, os hábitos, né? Fica tudo automático na sua vida. Você não consegue sair disso, Pri, né? você falou assim, como é importante a gente ter esse conhecimento das nossas emoções. Ó, gente, quem tá Sim. chegando agora é Pri em dobro, tá? Então é Pri com É, Pri, isso tá? aí. Então, então assim, você falou, eu acho muito bacana essa coisa das emoções. Sim. E como que a gente pode apoiar, né? Eu brinco muito com as famílias, com as crianças em relação às emoções. A Sim. gente assistia aquele filminho do Divertidamente, porque eu acho muito Maravilhoso. lúdico. Sim. E a gente fazer o exercício da fisionomia com a criança, então isso é bravo, isso é Isso. triste, né? Dando repertório de mundo, mas como que o adulto consegue buscar isso para ele? Porque eu passo as informações para que o adulto consiga procurar isso com a criança. Como que a gente, adulto, pode fazer essa busca? É a questão do autoconhecimento mesmo, né, gente? A questão da que eu tô falando das expectativas. Uma dica muito legal também para amenizar esses conflitos que acontecem, né? Essa coisa, às vezes, que a gente tem é buscar ser mais flexível dentro do relacionamento também, Pri. No sentido, assim, de buscar aceitar o que que a pessoa dá conta de oferecer para você, sabe? Porque senão você fica só nas suas necessidades. Né? Então você não enxerga o outro. Então, assim, mesmo que as coisas não saiam do jeito que você imaginava, tenta ver algo positivo naquilo que a pessoa te ofereceu. Né? O marido não lavou vasilha, por exemplo, mas foi brincar, distrair as crianças, não deixou a toalha jogada na cama, percebe? Então, é fazer um exercício também para começar a ver os pontos positivos do outro, ao invés de só focar no que falta, nos defeitos ou em algumas expectativas que às vezes não foram atendidas. E assim, quanto mais claro você busca um autoconhecimento, né, você busca nomear as emoções, aprender a fazer isso, mais você não vai caindo nesses gatilhos, mais você sai desse automático. Então, assim, você querer mudar, você buscar ajuda é fundamental. É fundamental, né? Eu acho muito legal a gente falar isso, né? Eu queria ver algumas perguntas aqui que o pessoal mandou. Hum. Que, ó, que eu abri, né, a caixinha de perguntas para a gente poder respondendo. E Uhum. uma das coisas que foi levantado foi isso, a parceria na rotina de casa. Como que elabora isso, né? Como que a gente pode estar usando a comunicação não violenta, usando todas essas linguagens positivas, porque a comunicação não violenta ela é uma, gente. Ah, eu não consigo me enquadrar nisso, tá tudo bem. A gente vai procurando outros, Sim. né? Outras ferramentas, outras linhas, para ver qual que a gente se encaixa melhor, qual que é mais coerente com a minha história, porque a gente também tem que entender isso, que o autoconhecimento Sim. se trata também da minha história. A gente só consegue Uhum. ofertar para o outro aquilo que a gente tem, né? Então, assim, meu pai e Uhum. minha mãe nunca usaram palavras muito gentis, então é um esforço isso, tipo, fazer esse Sim, movimento, né? A minha mãe sim. era aquela mulher que ela estava sempre suprindo todas as necessidades antes que elas acontecessem. Então é Uhum. normal que eu reproduza isso no meu piloto automático, porque é o que eu vi por anos a fio. Então é todo É. um exercício, é todo um trabalho, né, para É, poder me porque desenvolver. é claro, porque isso está no nosso inconsciente, né? Até está no inconsciente coletivo essa coisa, né?
de achar que é a mulher que tem que ser responsável por tudo, que o homem não pode fazer. Essa questão que a gente está falando das emoções, por que é tão difícil olhar para isso? Principalmente para os homens, porque eles não foram educados a lidar com sentimentos. Você tem que ser forte, você tem que dar conta de tudo, né? E aí você tem que ser esposa, você tem que se cuidar também, aí você tem que trabalhar, é muita coisa. As pessoas não estão acostumadas a sair desse movimento, igual você está falando, tem todo esse histórico familiar. A gente, sem perceber, a gente reproduz os padrões familiares na nossa vida. É aquela coisa, às vezes você fala, não, tipo, até é muito comum nas brigas de casais, nossa, tá igual a sua mãe, você tá igual ao seu pai, não sei o que lá, porque a gente realmente reproduz esses padrões. Muito, Uhum. muito mesmo, sem perceber. E assim, uma coisa que eu acho muito interessante, né? É que como dá dinheiro, mas não dá intimidade, né, Pri? Então, assim, acaba que na rotina a gente vai esquecendo, às vezes, de observar as qualidades, né? Do que tem funcionado ali naquela relação. Aí a pessoa faz e você não valoriza mais, aí você só fica focando no que não está funcionando. É isso que vai desgastando a rotina, sabe por quê? Vira um jogo de acusações. Não tem mais diálogo. Ah, você fez isso. Ah, mas você não fez isso. Não sei o que lá. Entende? Então, aí isso que vai desgastando a relação toda. Eu Porque acho é até aquela legal coisa. Pode falar, fique Perdão, para pode terminar. falar. É porque, assim, é aquela coisa, né, que vira um jogo de acusação. Tipo, ah, vamos ver quem tem a culpa. Sim, até o Né? que me chamou a atenção na pergunta foi essa palavra, parceria. Para a gente ter uma parceria, você tem que estar disposto a realmente ter uma parceria, né? Então, Sim. assim, não adianta eu pegar e falar assim, ah, mas eu quero um parceiro. Ok, mas você está fazendo um movimento de parceria? Ou Uhum. você só está usando essa palavra bonita, né? É, porque Então, às vezes a questão toda é que a gente tem uma dificuldade de perceber. Às vezes as pessoas acham que quando casa vira um só. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que um casal precisa ter a sua própria individualidade, né? Então aí você fica olhando para o outro, projetando o tempo todo as suas necessidades e esquece de enxergar que o outro também tem. Às vezes você quer que ele lave as vasilhas, mas ele gosta de lavar banheiro, entende? Você quer ele que não ele se seque sente as vasilhas. confortável, né? Pois você quer que... Aí você quer que a pessoa faça exatamente aquilo que ela propôs, sendo que ela gosta de arrumar a cama, sendo que ela gosta de tirar o pó. Então, assim, é muito da questão também de conseguir ter uma parceria na rotina, é de você ampliar o seu olhar para isso. Fulano gosta de fazer isso? O que eu gosto de fazer? Como é que a gente faz para tudo, para essa rotina ficar mais leve e agradável para os dois? Para ser uma relação ganha-ganha, né? Uhum. Ó, teve uma pergunta aqui. E quando o marido trabalha e é o único a trazer o dinheiro e mesmo assim acredita que já faz muito? Teve essa pergunta também na caixinha de perguntas. Como explicar, né, pro marido, pro companheiro, que quando ele chega do trabalho, apesar de que ele é o provedor financeiro da família, que é Sim. necessário uma ajuda? Como falar isso pra pessoa? É tentar falar isso de uma forma mais tranquila, né, Pri? Você ia falar, pode falar. Então, na comunicação não violenta, quando a gente fala sobre isso, a gente reconhece uma dificuldade nas questões dos valores e das necessidades dessa família, né? Então, assim, Uhum, se o meu marido hoje, atualmente, é o maior provedor do lar, eu preciso estar de comum acordo com ele. Então, olha, agora a gente está com uma criança pequena, nós consideramos importante que ele fique em casa, que eu cuide dele. Então, você vai ser o principal provedor. Eu posso fazer uma atividade ou outra, mas não sou eu que vou sustentar financeiramente a casa. Esse vai ser uhum, o seu papel nesse momento. E eu entendo que isso é difícil e que exige de você, porque você sai, você, por exemplo, meu marido trabalha em Taubaté, né? Você uhum. gasta uma hora para ir para outra cidade. Eu entendo que isso é sacrificante, que você também chega cansado. Sim, Mas cuidar de uma criança não é tão simples, não é tão fácil, principalmente dentro dos valores que nós colocamos em casa. Então, é. se eu quero dar atenção para essa criança plenamente, eu preciso estar disponível plenamente, né? E cuidar de Uhum, casa, cuidar de criança não é compatível. é. Ponto. Então, como que nós podemos solucionar isso? Eu gosto muito dessa coisa de envolver o outro.
porque isso não é agressivo, né? Eu não me sinto julgado, eu não me sinto agredido, eu não me sinto ameaçado. E eu começo a perceber que o outro tá ali me mostrando uma necessidade real dele, né? Então, assim, poxa, ela. Não é que ela não dá conta da casa, não é que ela não dá conta disso, mas por conta do nosso valor, da nossa prioridade, que é Sim, o filho, a sim. gente vai ter que se organizar e dar um jeito. Então, olha, se a gente fizer marmita no domingo e acelerar esse processo da comida, que é um que gasta muito tempo, vai te aliviar? Eu posso Sim. cortar todas as carnes e deixar organizado para você, né? Então, assim, você vai encontrando essas ações que você pode facilitar no dia a dia. Mas a Uhum. gente tem uma tendência já de julgar, porque a gente tá muitas vezes a gente já tá julgando a gente. Então, eu só fico em É. casa com o meu filho. Não, Uhum. você faz muito, muito, muito. E se você só fica em casa e foi um comum acordo, olha, eu vou cuidar do lar e você vai sair para trabalhar. É um trabalho como qualquer outro, né? Então, assim, Sim. é reconhecer isso. Mas normalmente esse sentimento já começa na gente, né? Então, É. eu só fico em casa, né? Ele sai para trabalhar, então eu tenho que fazer mais, não sei o quê. Então você já vai com aquele sentimento, você já vai com aquele valor de que você não tá fazendo nada, de que você é pouco ali. Então, antes Uhum. da gente fazer esse movimento com o outro na CNV, a gente fala de fazer esse movimento interno. Então, mudar essa Sim. frase interna, né? O que que Uhum. você acha, Pri, em relação a isso? O que que a gente pode Pois falar para as é. pessoas para ajudar, né? Eu acho que é muito uma questão de quebrar paradigmas, sabe? Nós estamos vivendo em outros tempos, né? E como eu falei aqui, a gente traz muitas coisas das nossas famílias, né? Então, por exemplo, vocês são pessoas diferentes, né? O casal não é uma reprodução do pai e da mãe, né? E eles podem tentar, sim, fazer esquemas diferentes, ser mais solidários, ser mais parceiros, sim. E aí a coisa também de alinhar as percepções, né? De pensar, peraí, às vezes uma coisa que você considera que é muito legal, que é muito boa, o outro não considera tanto, sabe? Então, assim, de você perceber essa questão da relação ganha-ganha e no sentido de pensar assim também. Poxa, essa coisa também, Pri, de falar assim, eu vou fazer pela minha família, principalmente a mulher. Eu vou fazer pela minha família o que eu gostaria que fizesse por mim. Quem disse que o que você considera legal, o outro também considera? Entende? Então é muito isso também. Eu vou fazer, eu vou cuidar da casa, não sei o que. Às vezes a pessoa só quer a comida, né? Às vezes a pessoa só quer que você chegue e, tipo, não deixe as coisas esparramadas, né? E pronto, não quer que você traga presentinho, não quer que traga nada. E aí é muita coisa que eu até fiz uma live outro dia que o pessoal gostou muito, das 5 linguagens do amor, né? Que às vezes as pessoas não sabem qual que é a linguagem principal daquele outro, né? Então, por exemplo, no livro ele explica que 5 linguagens primárias. Então ele fala, por exemplo, para você pode ser muito interessante palavras de afirmação, que é aquela coisa, você se sente vista quando a pessoa chega em casa, por exemplo, como é que essa casa tá bonita? Ou aquela coisa assim, nossa, como você tá bonita hoje? Né? Você deixar uns bilhetinhos pela casa, às vezes a pessoa precisa que você fale isso, nossa, como é que essa comida tá gostosa? Se a pessoa tem como linguagem primária, por exemplo, isso, para ela, o marido às vezes comer alguma coisa e não falar nada vai ser o fim do mundo. Então, assim, quanto mais a gente começa a perceber, observar, olhar para o outro e ver qual que é a necessidade dele, que tipo de pensamento que eu tenho como casal, assim, que eu percebo que o meu parceiro, ele fica feliz com aquilo, sabe? Então, é muito isso também, gente. E, assim, relacionamento para dar certo, a gente tem que entender o seguinte, que amor é uma escolha. A partir do momento que você entra num relacionamento, vai cair na rotina, vai vem os filhos, aí vem o estresse, aí vem a quarentena, né? E aí o que que fica? Saem as idealizações, a mania de perfeição que às vezes a gente tem, os padrões que a gente carrega de questões familiares, e entra a questão de o quê? Eu quero estar nesse relacionamento. E eu quero que ele funcione. É uma escolha, né? É uma É uma decisão escolha, é isso. uma decisão, exatamente. Aí a outra pergunta foi como esperar o tempo do outro?
E aí chegando o outro, né? É o que você acabou de falar, é entender, É, acolher. sim. E eu acho muito legal a gente falar assim, parece que a gente casa e a gente quer ficar eternamente casado com aquela pessoa que a gente conheceu há anos atrás, né? Uhum, sim. E a gente não vê o quanto a gente mudou, o quanto a gente evoluiu, né? E quando chegam os filhos, isso se transforma mais intensamente ainda. Uhum. Eu não sei a maioria das mulheres, mas pra mim foi assim, a Priscila morreu naquela sala de cirurgia ali, né? Tipo, Uhum. quando saiu dali, não era só a cesárea que estava sendo colada, era todo um processo, era toda uma outra coisa. E eu tive que aprender a ver essa nova mulher e precisei mostrar isso pro meu marido. Tipo, olha, morreu, amigo, morreu, aquela mulher morreu, eu não sei o que aconteceu. Você pergunta pro médico que pariu o seu filho, porque alguma coisa ali foi retirada junto, e, Mas essa né? questão que você está falando, Pri, é muito assim. Eu gosto muito de pensar que, na verdade, a gente tem uma ideia que a gente tem que assumir papéis, né? Então, por exemplo, aí tem a Pri solteira, aí tem a Pri filha, aí tem a Pri casada. Pois é, aí tem a Pri mãe também. Mas o que que acontece? Não precisa excluir a Pri solteira. Na verdade, é a gente começar a pensar que certas fases da vida vão ser mais complicadas mesmo, né? Igual seu filho está pequeno, então exige mais, mas isso não vai ser para sempre. Em algum momento, aquela Priscila de antes de entrar na sala de cirurgia, vai voltar. E aí é integrar, entendeu? Porque é interessante também o seu filho. E aí é muito uma questão também, Pri, de dar limites. Né? Você falar o que, que você precisa, você não achar que você às vezes tem que ficar por conta só do filho ou por conta só do marido. Você precisa ter um espaço seu, você precisa sim resgatar a sua individualidade, porque senão até a própria criança sente isso no desenvolvimento dela e começa a ficar mais insegura, né? Não consegue ter tanta autonomia, né? Isso tudo vai refletindo, são coisas silenciosas e quando você vê, ó, né, E a criança é uma desestrutura toda a esponja, família. né? É. E a criança, como Ela ela não tá ali. sabe muitas vezes expressar essas emoções, sabe como é que ela mostra que tem alguma coisa errada? A partir do momento, através do comportamento dela. São as pirraças, né? É caindo doente, é assim que a criança mostra o que ela está sentindo. Aí, ó, Sara, respondeu já em partes a sua pergunta, né? Como fazer a rotina de um recém-nascido na vida do casal, considerando o pacote pandemia, puerpério e a demanda, né, da criança? É É, acolher, que vai passar. Eu vai sei que é horrível, passar. horrível, horrível ouvir essa frase, gente. Tinha vontade de dar um É, tiro em quem falava isso pra mim. Mas é verdade, mas é né? Então, assim, verdade. vai passar, né? Assim como os momentos bons também vão passar. Hoje o Sim. John com 2 anos já não cabe mais no meu colo, não cabe mais em sling e dói as costas. E aí eu olho e falo assim, ai, que saudade, né? Daquela coisinha que ficava 24 horas grudado no peito e tá tudo bem, né? Porque passou. Então, É, assim, passa tanto o lado ruim quanto o lado bom. E quando a gente olha por essa perspectiva, a gente consegue ressignificar esses momentos difíceis. sim. Dói, dói, lógico que dói. Dói coluna, dói braço, dói mental, dói estômago, dói tudo. Mas Uhum. sofrer por isso é uma escolha nossa. A gente fica remoendo aquilo, né? Então, assim, É. poxa, o pai tá ali, a vida dele continua a mesma, né? E não Aham. é, não é. Não se iluda, não tá a mesma coisa para ele. É que a gente está Uhum. muito sufocado dentro da gente para conseguir olhar ao redor. Mas tudo É. mudou, né? E É. aí casa com a questão da pandemia, que de certa forma também tem esse sofrimento, né? De que tudo mudou. Tudo mudou. E Uhum. a gente não sabe como que vai ser, se vai ser a mesma coisa, se não vai ser. E aí a gente fica nesse sofrimento. A dor Sim. de estar isolado, ela é super válida. A dor da demanda em excesso, ela é super válida. É o mundo vivendo realmente num puerpério, É, né? Então, é, assim, eu acho a assim, gente tem que Pri. acolher isso também, né? Assim, o que eu acredito muito é que a dor realmente existe. Alguém comentou aqui, a teoria é linda, ou a Maelda comentou aqui, mas tenho dificuldade no dia a dia. Nesse caso, é bom fazer terapia?
Com certeza, porque aí você vai aprender a nomear isso e vai conseguir começar a ampliar a sua consciência nesse sentido, entendeu? Porque a dor, ela existe, é fato, é difícil pra caramba, sim, mas o sofrimento é opcional, você pode aprender a ressignificar isso. E sabe o que eu vejo muito nessa fala? Nossa, eu tô exausta, não sei o quê, eu não tô aguentando, mas é porque tem muita ansiedade na gente. É aquela ansiedade para que a dor passe. A gente não está acostumado à questão de lidar, saber de quando ele acaba, assim, entendeu? É o que é muito que está angustiando as pessoas nessa quarentena. Mas quando isso vai acabar? A gente não sabe. E assim, Não filho tá é no para nosso sempre. controle, Não né? está no nosso controle. Filho é para sempre. Mas ok, tem as coisas ruins, difíceis, mas tem as coisas boas também, né? E isso uma hora vai passar. Quanto mais você vai tendo consciência disso, quanto mais você vai ampliando a sua consciência, aprendendo a se conhecer, aprendendo a colocar limites, aprendendo a falar não, aprendendo a não explodir a todo momento, aprendendo a lidar com os altos e baixos que vai ter, tirando às vezes aquele ideal, né, Pri, de perfeição, né, que tem que ser a mãe perfeita, né, aquela mulher perfeita. Para com isso, né? Desce daí, né? É, Então, eu brinco às muito, eu falo vezes, assim, ó, o perfeito não é desse mundo. E se ele tá não. nesse mundo, deixa ele quietinho lá no lugarzinho dele, porque a gente não tá preparado para perfeição, Às né? vezes, na Não verdade, é. é muito mais uma pressão, Pri, que a gente coloca mesmo, um perfeccionismo muito grande, uma ansiedade muito grande de querer resolver tudo rápido agora, eu quero para ontem, que atrapalha a gente e aí causa o sofrimento. Não é negar a dor, não é falar que está difícil, é você falar como eu faço para superar isso. Aí percebe como é que tudo muda, tudo Com muda, tudo certeza. muda. É, outra pergunta que foi feita foi assim: como, como manter a paciência quando já falou várias vezes e não muda? Então, por exemplo, secar os pés direito no banheiro. A pessoa foi bem específica: secar os pés direito no banheiro. Se Ah, você está vendo essa live agora e você não seca os pés direito no banheiro, por favor, seque os pés direito no banheiro. Não custa aham. nada. Ai, É ai, deixando gente. claro isso, né? Então, assim, É, meu tem bem, que. Isso. por favor, seque os pés direito no banheiro. É só o que eu te peço. Ai, ai, gente. Convida a pessoa, fala assim: olha, tem um recado aqui nessa live pra você, vai ficar gravado. Você chama a pessoa pra assistir com você. Então aí você fala assim É, pra ela: tá vendo lá, ó, presta bastante atenção na Pri agora. Meu é, bem, meu eu bem. preciso muito. É muito importante pra mim. Só seca o pé. É. E tá vendo O como é que é? resto do corpo eu não preciso. É muito isso, né? Eu acho que a questão, né, Pri, relações são equilíbrios, né, entre dar e receber, né? E acontece que às vezes quando um dedica muito mais que o outro, aí não tem como o relacionamento saudável ir para frente, né? E essas coisinhas pequenininhas, né, vai enchendo o copo até uma hora, né, que transborda, né? E acontece muito isso. Eu acho interessante, às vezes eu escuto muito isso no consultório. Ah, muitas vezes você pode achar que o outro é ingrato, né? Que não percebe, que não reconhece o seu esforço e tal. Mas muitas vezes ele até reconhece, mas vocês estão tendo algum problema aí, alguma falha na comunicação, alguma necessidade que não está sendo atendida, né? E muitas vezes é você que não sabe se comunicar nesse sentido. Sim. Eu até ia falar isso. Presta atenção se realmente o problema é secar os pés após o banho. Se não aconteceu igual Exato. aconteceu comigo na janela, do tipo, ah, ninguém me vê nessa casa, ninguém olha pra mim. É, Pô, tá tudo eu, tudo eu. E não é, né? Então, assim, na essas verdade, coisinhas às não vezes são só era, né? gatilhos. É, É, não é o problema não é a pessoa com o pé ali molhado, né? Não, o problema não é a pessoa que não recolhe o prato. O problema é muito sim, maior e a gente tá focando naquela pequena coisa porque sim, tá doendo tanto que aquilo ali tá incomodando, né? Então, assim, e aí às vezes até isso acaba sendo uma agressão com o outro, porque sim. no dia a dia, eu olho e tá tudo bem, né? Não me incomoda aquela xícara em cima da mesa que o meu marido deixa depois do café. Mas Sim. justo no, aí vai enchendo o copo, enchendo o copo, enchendo o copo, chega naquele dia, aí você olha e você fala assim, mas que caramba, é todo dia, né? Então, assim, o...
não é a xícara. Ah, falou que essas reclamações estranhas, barra engraçadas, isso é muito Aham. engraçado, né? Mas enfim, só é engraçado É, depois. depois, é. Esconde algo muito maior. E Muito é maior. verdade, né? É um buraco muito maior, é muito mais fundo. E a gente também parar. Então, assim, explodir por causa do copo. Você já explodiu, não É, e fica tudo bem. nessa do tipo, ai meu Deus, eu explodi por Moendo. causa Ah, do eu sou copo. horrível, né? Em vez de você gastar essa energia nisso, cutuca. Então, o que está por trás do copo? Né? O que Uhum. eu não estou conseguindo ver que esse Sim. copo está tentando me mostrar? Ah, é porque eu estou sobrecarregada de trabalho, né? O... Aham. Então, esse copo me mostrou mais um trabalho que eu vou ter naquele momento, né? Então, assim, Uhum. e comunica isso para o seu companheiro. Eu não estou dando conta de tantas demandas. Eu preciso descansar, eu tenho a necessidade de descansar também. Eu sei que você está acostumado a ver que eu estou dando conta, né? Mas eu não estou dando nesse momento, porque tem N coisas acontecendo, eu não estou bem emocionalmente, estou sentindo falta dos meus pais. Traz isso à conversa, né? A gente conversa sobre tantas coisas. E a gente deixa de conversar sobre isso que é tão importante. Aquela pessoa você escolheu para estar do seu lado, para estar com você. Por que que é tão difícil você trazer para ela que você está sentindo tristeza porque você não pode ir na padaria, né? E tá tudo bem. Eu acho muito legal essa coisa da gente ressignificar palavras e ressignificar relações, né? Sim. Então, assim, por que que a gente ajuda dentro de casa? A gente não ajuda dentro de casa, né? É um contrato que Exato. a gente faz, né? É um combinado, é um lar. Todos somos É. responsáveis por isso. E quando a gente usa essas palavras, a gente tem que ter esse bom senso, né? Nós que estamos aqui buscando, a gente tem que ter esse bom senso de que palavras têm muito poder. Então, quando eu falo pro meu marido, mas você não me ajuda, ele ajuda pra caramba. O problema é que eu não quero ajuda, eu quero um companheiro, eu quero uma pessoa presente, que entenda, que abrace que isso aqui também é dele, isso é o lar Sim. dele, né? Então, assim, A casa dos dois, né, Pri? é dos dois. Exatamente. Então, não vamos usar essa palavra, sabe? Olha, o seu companheirismo, a sua Sim. participação dentro do lar é muito importante para mim, Sim. né? É muito importante para nós. Eu consigo ser mais presente, eu consigo ser mais ativa, eu consigo ficar menos Sim. sobrecarregada, né? Então, assim, e nesse momento eu falei sobre mim, em nenhum momento eu falei sobre o outro, Sim. porque eu não sou responsável pelo outro, eu não consigo, né, entender, eu não consigo saber, por mais que eu tenha comunicação com meu marido, ele sempre será um país misterioso, né? Ele sempre É, vai ter as coisas dele. e sabe o que eu acho interessante? Às vezes a gente precisa, Pri, ter a nossa própria casa para a gente entender isso. Quantas vezes, né? Igual, por exemplo, eu saí de casa muito nova, eu saí com 17 anos de casa. E aí muitas coisas, às vezes, que eu via minha mãe reclamando, eu comecei a entender, porque eu fui morar em República, aí depois eu morei muitos anos sozinha, depois aí eu casei, e aí eu percebo isso, muito, muito isso, né? Tipo, não é ajudar nas tarefas, é porque a casa é de todo mundo. Se tem um clima bom, se todo mundo está preocupado em cuidar, isso reflete nas relações. Essas explosões, né, esse estresse, ele vai diminuindo. Então, às vezes é coisa simples, é você acordar e arrumar sua cama, né, lavar as vasilhas, está vendo que alguma coisa precisa lá limpar, vai lá e faz, né? Então, assim, eu acho que é muito isso, eu acho que uma outra coisa também que acontece, Pri, é que depois de algum tempo junto, as pessoas esquecem da importância do respeito, sabe? Da importância do diálogo, para que esses relacionamentos fiquem realmente saudáveis. Muitas vezes a gente acha que está muito claro, né, o que a gente precisa, mas não está, né? Então você pode ter esquecido a importância de você falar, de você verbalizar do que você gosta, né? E você às vezes também ter cuidado também para não esquecer que um desabafo, né? Você falar disso não precisa ser uma acusação. Tudo é jeito de falar, né? Então você fazer um desabafo, eu tô exausta, eu tô cansada, né, e tal, não precisa ser uma briga, né? Não precisa, Sim, né?
E a comunicação não violenta, ela pode ser um caminho para você conseguir fazer esse Sim, desabafo sem você estar violentando o outro, né? sim, sim, Essa cultura social que a gente tem, né? De que, ai, se o outro não sabe como eu sou, ele não me ama o suficiente, ele não me conhece o suficiente. sim. Nem a gente se conhece o suficiente, né? Não. Até pouco tempo atrás eu achava que eu adorava preto. Hoje em dia eu olho pro meu guarda-roupa e falo, ai meu Deus, mais um preto, mais um preto. Então, assim, mudou a minha perspectiva. Aí meu marido chega com uma Sim. camiseta preta, imagina, eu capto, seu infeliz, eu não gosto de preto. E aí ele, ele olha pro guarda-roupa e Olha, fala, é louca, é louca. olha que engraçado. Esse negócio deve ser de Priscila, então, porque outro dia eu arranjei um estresse com meu marido. Eu falei, Vinícius, pelo amor de Deus, eu não aguento mais camisa preta. Troca essa camisa, coloca outras cores, você só veste preto, preto, preto. Ele olhou assim pra minha cara, oi? Porque a gente vai mudando, né? A gente vai mudando, tem muito É. isso. Então, assim, a Ai, gente ai. tem que entender isso. É o que o outro tem de informação de você. Você chegou e falou: É, olha, a minha opção de cores mudou. mudou. Eu fiz Mudou. uma análise, e preto não é muito Aham. bom pra mim. Não quero mais preto na minha vida. Então, assim, não, a gente não faz isso. E aí a gente julga Não. se o outro vai Uhum. perceber, né? Tipo, igual aquela coisa de cortar cabelo, que você corta um dedo. E aí você olha e fala assim: Aham. você não viu nada? Nada? Tipo, por favor, Aham. né? É. Pois E é. não é assim. Então fala: olha, eu cortei o cabelo, você gostou? É, você Né? gostou? Olha, a minha linguagem primária é palavras de afirmação. Então, quanto mais você vira e fala para mim, ah, como eu estou bonita, quanto mais você deixa bilhetinhos de amor no banheiro, mais feliz eu fico. Então, faça isso mais, por favor, né? É, Então, é você sim. começar a comunicar isso mais, né? Falar mais a respeito disso. E também a gente lembrar que a gente fala e ensina pelas nossas ações, né? Então, assim, Sim. quando eu demonstro interesse por isso do meu marido ou da minha esposa, Uhum. consequentemente eu vou fazendo um movimento em que vai. Gente, buga. Quando você muda de postura, o outro buga. Ele olha e fala assim: o que que Oi? aconteceu? Quem que é essa Não é corona, pessoa? não foi um coronavírus que chegou na Terra, foi um alienígena, ele abduziu minha mulher, por quê? Eu não conheço mais Ai, essa pessoa. Mas aham. assim, então que a gente use isso para surpresas boas, né? Sim. Uma das ferramentas que eu passo muito para as famílias é brincar com os filhos de pegar e fazer. Sabe aquela coisa que a gente fala assim: ah, peguei você no flagra, né? A gente faz muito isso pro lado negativo. E eu Aham. brinco para as famílias fazerem isso ao contrário. Então, quando a criança está fazendo algo que você gostaria que ela continuasse fazendo, você pega e faz essa brincadeira. Ah, peguei você, que incrível! Você estava lavando louça sem eu Isso. precisar falar, né? Então, assim, faça isso com seu companheiro também. Tipo, É. ah, peguei você. Estava lavando roupa. Uau! Tipo, vou fazer Uau, que uma maravilhoso. janta legal pra gente hoje para agradecer. E não acreditem nessa ilusão de que, ai, se eu ficar agradecendo tudo, toda vez eu vou ter que agradecer, porque eu não posso agradecer Não, nada. Não tem nada a ver, isso são trocas de não, carinho, isso é não tem acolhimento, isso isso é não. amor, né? Então, assim, é realmente uma troca, dá para poder receber É. e dá para mostrar. E se o outro não tá percebendo, gente, fala. Olha, você Fala, percebeu que eu exato. mudei? Percebi. Pois é, então, para mim também é muito importante que você também mude, porque assim não tá dando, né? Uhum, É, sim. todo mundo do meu Instagram sabe, principalmente quem entrou há uns 15, 20 dias atrás, que uma Uhum. das coisas, eu amo muito meu marido, ele é maravilhoso, mas eu mandei ele pra caramba embora de casa do meu porpério. Juro. Eu falava assim, vai embora, vai pra casa da sua mãe, que inferno, não aguento mais isso aqui. Então, assim, eu mandei ele muito embora de casa. E isso machucou muito ele, né? Uhum. Então, assim, e aí a gente precisou ter uma conversa em que ele foi muito sincero. Ele falou, você quer que eu vá embora? De verdade? Porque eu não aguento mais você Sim. falando isso. E eu falei, não, é na raiva, é não sei. Ele falou, então não fala mais isso, porque eu vou catar as minhas coisas e vou embora. E aí Olha eu só. peguei, e aí eu percebi, então assim, olha, ele precisou fazer esse pedido, né? E Sim. era algo muito automático, não era intenção, realmente era na explosão, né? Foi no Sim. piloto automático. Então, Uhum. gente,
falem, verbalizem. Bola de cristal, se bobear nem do Harry Potter tá Olha, funcionando. Então, tem assim, essa lenda, né? As pessoas falam, né, que psicólogo lê mentes. Não, gente, eu não leio mentes, tá? Se o paciente não chegar para mim e falar o que está acontecendo, eu não vou adivinhar. Né? Então, por isso que a gente fala, né? Igual o seu trabalho também, né, Pri? É 50%, 50%. Ambas as partes precisam trabalhar. E isso é também um relacionamento. A Ida falou um negócio aqui que eu achei super interessante, que eu tenho que comentar. O duro é quando a linguagem é presente e o marido não liga para dar nem para receber. Então, esse livro, As Cinco Linguagens do Amor, você precisa ler, Ida, para você descobrir qual que é a linguagem do seu marido. Porque ele fala do tempo de qualidade, por exemplo, às vezes a sua linguagem pode ser presente. E presente não significa, por exemplo, ser alguma coisa cara. Pode ser uma coisa que a pessoa fez à mão, tipo um bolo que você fez, uma flor que você trouxe. Então aí, ok, a sua linguagem é presente, mas aí, tipo, a dele não é. Qual que é a dele? A dele, por exemplo, é tempo de qualidade. A dele é, por exemplo, vocês ficarem, por exemplo, no sofá assistindo Netflix sem celular na mão, entendeu? Então, assim, você precisa descobrir qual que é a linguagem primária de vocês para vocês começarem a se entender nesse sentido. Então, por exemplo, é atos de serviço. Ah, então quer dizer que quando o meu marido, quando eu vou e faço uma comida gostosa para ele, ele fica super feliz, ele me abraça e tal. Por exemplo, a minha linguagem primária pode ser toque físico. Então, às vezes, tem pessoa que não gosta de dar abraço, que ama a outra pessoa, mas não gosta. Só que o outro ama receber abraço. Então, se você não fala isso pro outro, como é que o outro vai adivinhar? eu acho que a comunicação é muito importante, né? E a gente também entender dentro dessa comunicação que tem situações que a gente não vai conseguir ofertar, sabe? Assim, tem Uhum. coisas que a gente não consegue dar, gente. A gente precisa É, aceitar isso, sabe? Assim, é. igual ó, teve um comentário aqui do tipo, meu marido tem um saco de elefante. Não, gente, ele também tem uma porrada de defeito. Defeito, sim. O meu marido, eu também eu amo presentes. Amo presentes. Se alguém quiser me mandar presentes, eu passo meu endereço fácil. Então, assim, é, Para fazer recebidos, né, é, Pri? Virar e o meu marido blogueiras. não. E o meu marido não dá. Gente, ele me deu. São 7 anos juntos. Ele me deu um presente, que foi uma lingerie, quando a gente começou a namorar. Então, tinha segundas, terceiras e quartas intenções nesse presente. Fica aqui, encerro nisso. Então, assim, é uma troca, sabe? Assim, É, é eu reconhecer e aceitar. Esse é o cara sim, que eu amo, dentro de qualidades e defeitos, dentro de sombra e sim. luz, e tá tudo bem. Isso é Uhum. CNV, sabe? Assim, eu olhar pra ele e falar assim: olha, é muito importante pra mim ganhar presente. E ele olhar e falar assim: pra mim não. Eu falar, beleza, os 100 conto que eu ia comprar presente pra você, eu vou comprar Isso, e tá pronto. tudo bem, entendeu? Então, assim, ele olha pra mim e fala: tá bom. Ele não Mas se é aquela sente coisa também, né, ofendido, você Pri? Falar assim, olha, entendeu? você não liga para dar presente, mas eu ligo. Então, o que Eu você não ia ligo. comprar para você, então você compra para mim, por favor? Sim, ó, tá aqui. Eu já escolhi. Você só precisa embrulhar e trazer pra mim. E eu fiz Exato. isso. Eu não sei se a Lu ainda tá aqui da Mamaminha, mas É. ela entrou. Ela tem uma linha maravilhosa de roupa, né, de amamentação e tal. E eu tava precisando muito, porque o John ainda mama aos 2 anos, então tava ficando muito desconfortável aquela coisa de levantar a camisa. Blá, blá, blá. Enfim. E eu olhei pra ele e falei assim: olha, Dia dos Namorados tá chegando. Eu já encomendei a minha camiseta, ela já está paga. Você só precisa pegar o embrulho e me dar no dia 12. Pronto. Aí ele falou: tá bom. Entendeu? Então, assim, gente, eu sei que dói porque é cultural, entendeu? Eu vejo todo mundo É. ganhando presente e meu marido não me dá. Mas, Mas aí também é um exercício, né? Aquela coisa de você aceitar a pessoa do jeito que ela é. Ok, ela não que lá atende a sua necessidade, mas ela tem outras qualidades também. ela tem A outras gente esquece de qualidades. fazer esse exercício. A gente fica na idealização, e idealização, gente, perfeição não tem relacionamento, não conecta. Não Nem com a conecta. gente mesmo. Não se iludam, sejam nossos Exato. conectados, sabe? Assim, não vai ser nem com a gente mesmo. Não, Ó, a gente tem muita ilusão a respeito disso, né, Pri? Muita, muita. tem, muita. Ó, a gente tá em 52 minutos. Uma Meu hora o Deus. Instagram nos corta. Então eu vou mostrar de Sim. novo. Quem ainda não viu sobre CNV, o passo a passo, observar, sentimento, necessidade de pedido. Uhum.
Printem, gente, coloca como fundo de tela do celular, tá? E façam esse exercício essa semana. Comecem a reconhecer qual é a necessidade que está por trás da minha fala, da Aham. minha atitude, qual o sentimento que está envolvido nisso, é frustração, é Sim. tristeza, sabe? Assim, comecem a reconhecer os sentimentos de vocês e comecem a fazer pedidos claros. Então, meu bem, Sim. por favor, eu quero um presente. O presente é esse. Quando você vai me dar? Você tem até o final do ano para você me dar. E acabou. Aham. Pronto. Pronto, sem estresse. É sair um pouco, né, Pri, desse amor romântico, idealizado, essa coisa de novela, desce daí, gente. As pessoas não são assim, sabe? Tá tudo bem e tá ok. Por que e viveram felizes para sempre? Não vai mostrar a rotina, não, gente. A rotina é isso, é Viveu Feliz para Sempre descoberta. acabou o livro, né, Pri? Então, assim, Acabou o livro. acabou o livro, então. Aí dá para viver feliz para sempre. Tem mais Pois é. perguntas que Uhum. ficaram da caixinha de perguntas. A gente vai fazer, então, todo sábado, às 4 horas da tarde, live sobre Legal. comunicação. Pri, quando você quiser participar de novo, sinta-se à vontade. Foi muito Ah, legal, muito gostoso. eu agradeço pelo convite, foi muito bom mesmo. É tanta coisa para falar. Descobri É que muita coisa. gostar de falar é coisa de Priscila. Eu não falei Isso metade mesmo. das coisas que eu queria falar aqui, mas foi um bate-papo super gostoso Muito aqui, gente. gostoso. E assim, eu fico super feliz. Eu tô vendo aqui seguidores meus, seguidores da Pri. Sigam a Pri também, me segue também, vai ser Siga super a Pri, é. legal, né? E E assim, Pri, pode fala um falar. pouquinho do seu projeto. Mas então, é um projeto muito especial meu, que começa na segunda-feira. Vão ser 10 dias de um psicodesafio para ter uma vida mais leve, apesar da ansiedade, tá, gente? Vai ser um grupo exclusivo no WhatsApp. É para facilitar a vida, não é para complicar, porque já está complicada demais. Né? Então, assim, não vai ser nada que complicado, que tire você da rotina. O conteúdo que vai estar lá no grupo, gente, vai ser utilizado depois, vai poder ser utilizado depois no encerramento. No grupo vai ter acompanhamento meu diário, tá? Então, assim, é aquela coisa, em grupo também fica tudo mais fácil, né, Pri? E assim, eu ainda separei uns bônus muito especiais. Então, se você está sofrendo com ansiedade aí, ó, quem participar do grupo vai poder ter uma hora de consultoria individual comigo, vai poder, para os 3 alunos que participarem mais de forma ativa, eu separei esse bônus de uma hora de consultoria individual comigo. Vai ter um e-book que eu estou preparando com todo carinho sobre como lidar com a ansiedade. O preço é simbólico, é só fazer a inscrição no meu perfil, tá? Conhece lá, vai lá, me chama no direct que eu vou ter o maior prazer de explicar. É muito importante, gente. Autocuidado agora nesse período é muito Sim, importante. E também vamos quebrar o tabu de o que que é autocuidado, né? Autocuidado vai muito uhum, além do que nos é vendido, né? Então, sim, eu preciso estar o tempo todo fazendo cabelo, fazendo unha, massagem. Isso é muito bom também, não é desmerecendo a gente ter esses momentos. Mas se não é possível agora, se você não tem condições de estar se disponibilizando esses confortos para si, reconheça que autocuidado vai muito, muito além, né? E ele é fundamental para encher a nossa bateria, para a gente poder oferecer isso para o outro, para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para as pessoas que a gente está apoiando e que a gente está ajudando. Não se iludam, nenhuma vida é perfeita. A vida de Instagram, ela tem 15 minutos do nosso dia que a gente consegue mostrar para vocês, então muita coisa acontece nos bastidores. A gente está aqui trazendo o máximo de coisas possíveis para poder estar apoiando e ajudando vocês. Então sintam-se à vontade, a gente está à disposição, tá? E segunda-feira, eu e a Inayá teremos projeto novo também aqui pelo perfil. Fiquem de olho, que é para ajudar papai e mamãe aí com essa situação, com atividades e também com dicas. Segunda-feira eu volto para falar melhor sobre essa. A Pri já ficou muda de novo. É, segunda-feira eu volto para a gente falar mais sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. Pri, muito obrigada, muito, muito obrigada. Foi muito, muito bom, viu? Vamos fazer mais vezes. Muito legal. E espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas interações. As perguntas e coisas que que a gente não conseguiu responder, eu vou anotar para poder dar continuidade nesse trabalho ao longo da semana e no sábado, tá bom?
É isso, a live vai ficar salva. E ajudem a gente a divulgar o perfil. A gente está trabalhando bastante para poder trazer bastante conteúdo que agregue a vida de vocês. E é isso, gente. Um beijo. Muito, muito obrigado. Bom final de semana para todo mundo. E é isso. Tchau, tchau.